Pacote de medidas será realizado para salvar Criciúma Prev da falência. DCE da Unesc pede apoio à Câmara Municipal contra a redução das bolsas de estudos. Caixa Econômica Federal reduziu os juros para a compra da casa própria. Tribunal Regional Eleitoral aprovou candidatura de Mauro Mariani ao governo do estado. Corrida do cotidiano e pouco espaço dentro do apartamento não são mais desculpas para não cultivar plantas. E no esporte, Tigre se reapresentou após o empate de terça-feira diante do Guarani. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 30 de agosto de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Reuniões realizadas ontem em Criciúma definiram encaminhamentos para o início de uma solução para o déficit em que hoje se encontra o Instituto de Previdência de Criciúma, o Criciúma Prev. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. As definições foram tomadas em reuniões realizadas pelos Conselhos Administrativo e Fiscal. A primeira delas foi com a direção do Instituto, convocada de forma extraordinária para discutir a situação das aposentadorias consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado. A pauta era única para tratar dessa questão da incorporação de funções nas aposentadorias, que foi tema aqui na cidade nas últimas semanas. Então, por orientação recebida, inclusive, do Tribunal de Contas do Estado, onde nós fomos buscar essas informações, não caberia realmente a incorporação, porque nós não temos uma lei que trate disso, que regulamente a incorporação de função, fora dos casos específicos do magistério. É o único que tem lei para isso. Então, todos os outros casos estariam irregulares. Em estando irregular, qual o procedimento? O Conselho reúne, notifica o presidente do Instituto para que seja iniciado o procedimento de revisão e sejam retiradas essas funções que estariam sem embasamento legal. Aí os conselhos se reuniram, discutiram a respeito, aprovaram por unanimidade dos presentes essa notificação do presidente que já foi feita ontem mesmo. Outro encaminhamento foi a criação de uma comissão que vai discutir os assuntos relacionados ao Criciúma Prev de forma mais ampla. Essa ideia da comissão surgiu da audiência pública realizada em maio já. E aí o Conselho tomou frente, então convidou todas as entidades envolvidas à época, responderam à Câmara de Vereadores, indicando 2 vereadores, o vereador Zário e o vereador Ademir, a Prefeitura indicando o secretário Celito, o Sindicato de Servidores Públicos indicando o Reginaldo, e aí participou também, claro, o presidente do Instituto, pelo Instituto, e alguns conselheiros, eu, mais a Dor e o Lucas, conselheiros, pelos 2 conselhos. Convidamos ainda à época o Ministério Público, o Observatório e Forcri, mas o Ministério Público alegou que não pode participar e o Observatório e Forcri não se manifestaram. Então nós reunimos ontem, ainda participou a vereadora Giovana pela Câmara de Vereadores, que é líder de governo, por ter interesse também. Com membros de várias entidades, a comissão busca chegar a um consenso sobre assuntos que são até polêmicos e buscar soluções práticas. O mais importante, criar um campo de diálogo, onde nós possamos efetivamente buscar caminhos de solução que sejam executáveis e aceitáveis por todas as partes. De repente, estabelecer um ambiente em que a gente consiga discutir e encaminhar soluções efetivas. E aí, para encaminhar soluções efetivas, nós precisamos estar bem informados e bem amparados tecnicamente. Essa foi a conclusão a que chegamos ontem, conversando todas essas pessoas, todas essas partes. O primeiro encaminhamento dado pela comissão foi a elaboração de um censo previdenciário. A previsão é que todo o levantamento seja feito nos próximos meses. Esse censo vai levantar várias informações a respeito da situação real do Instituto. Então a gente vai buscar informações sobre os servidores ativos e inativos, quem são esses beneficiários, se eles têm dependentes que também passam a ser beneficiários do Instituto ou não, por qual regra cada servidor vai se aposentar, se é integralidade, se é média. Isso causa um efeito no cálculo atuarial, que é a nossa maior preocupação.
Se os servidores têm contribuição, por exemplo, no INSS, e ela vem como compensação quando esse servidor vai se aposentar pelo Instituto, tudo isso traz um resultado que mexe com o cálculo atuarial e que deve baixar, inclusive, aquele valor do déficit que está sendo tão falado na cidade. Outra discussão em relação ao Criciúmaprev é sobre a dívida que a Prefeitura tem com o Instituto, fato que também é acompanhado pelos conselhos. Então, o Conselho tem acompanhado de fato. O último número que nos foi passado da dívida atualizada estava já em 32 milhões, ultrapassando um pouquinho os 32. Nós, do Conselho, apresentamos na semana passada já denúncia ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas em relação a esses atrasos, que é até onde o Conselho pode ir no sentido de cobrar do município o pagamento dessa dívida, né? Para ficar claro, está havendo repasse dos parcelamentos, está havendo repasse da parte do servidor. O que não está havendo é o repasse da parte patronal das contribuições, que somam esse valor 2017-2018. O Diretório Central do Estudante, o DCE da Unesc, está buscando apoio da Câmara de Vereadores contra a diminuição do número de bolsas de estudos ofertadas pela Prefeitura. Confira. Nesta semana, o Diretório Central dos Estudantes, o DCE da Unesc, entregou uma carta aos vereadores de Criciúma pedindo uma moção de repúdio à proposta de emenda constitucional que tramita na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e que prevê mudanças na distribuição de bolsas do artigo 170. Atualmente, 5% dos recursos da educação de Santa Catarina precisam ser destinados ao ensino superior, por meio do artigo 170. Destes, 90% são para alunos matriculados nas fundações educacionais de ensino superior, como é o caso da Unesc, e 10% são encaminhados para as demais instituições de ensino superior habilitadas do Estado. Mas, se for aprovada, a PEC prevê que até 2021 estes valores se igualem em 50% para cada. O DCE alega que, com a redução do incentivo às universidades comunitárias, os serviços prestados à população podem ser prejudicados, já que muitos projetos são desenvolvidos pelos alunos bolsistas. Somente no primeiro semestre de 2018, 569 alunos foram beneficiados com essas bolsas na Unesc. O pedido de moção de repúdio será submetido ao voto dos vereadores. A Caixa Econômica Federal reduziu os juros para a compra da casa própria e aumentou o limite para financiar imóvel usado. A redução dos juros foi mínima, mas ao final de um financiamento a diferença é significativa. De acordo com o superintendente da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul, a redução de 0,5 ponto percentual das taxas de juros do crédito imobiliário irá significar uma prestação inicial menor na compra da casa própria e uma economia ao longo do contrato. Isso significa que as pessoas poderão até financiar mais. Por quê? Porque nós trabalhamos com comprometimento de renda. Se a prestação inicial diminuiu, essa pessoa poderá financiar um valor maior do que a expectativa antes da redução de juros. Pegando como exemplo, um imóvel no valor de R$ 160 mil, financiados em 360 meses, com a diminuição da taxa de 9% ao ano para 8,75% ao ano, as prestações diminuiriam R$ 40 mensais e no final do contrato a economia seria em torno de R$ 12 mil. É significativo, portanto, a redução da taxa de juros para o bolso do cliente que vai financiar uma casa própria. O presidente da Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul explica que essa redução é a segunda feita neste ano. A primeira, realizada em abril, teve um impacto pequeno no setor da construção civil, segundo ele. E essa segunda redução, o resultado só poderá ser sentido a partir do ano que vem, depois das eleições. Isso para nós é bom. E com mais o investimento que ele quer fazer para o ano que vem, que é a alteração dos imóveis de 800 mil para 1,5 milhão, tá? Em todo o Brasil, também o setor da construção civil, ele está vendo com bons olhos e o que o governo federal hoje está fazendo e está trazendo também os bancos privados a reduzir seus juros também junto ao setor da construção civil. Além da redução dos juros, a Caixa Econômica Federal também aumentou o limite para financiamento do imóvel usado. Nós trabalhávamos com 70% de limite de
financiamento, ou seja, o cliente tinha que dar entrada no valor de 30% do valor do seu imóvel, agora ele também foi para 80%. Então, a entrada do cliente reduziu, possibilitando que mais pessoas também possam financiar o imóvel usado. Então, atualmente, o nosso limite de financiamento no SBPE é de 80%, tanto para o imóvel novo quanto para o imóvel usado. A seguir, Tribunal Regional Eleitoral aprovou candidatura de Mauro Mariani ao governo do estado. Atrasar o pagamento do condomínio passou a dar mais dor de cabeça do que o normal aos donos de imóveis. A nova lei dos condomínios facilitou a penhora e o leilão do bem de quem não quitou a dívida do mês. O número de ações aumentou cerca de 150% em apenas um ano. Nesse condomínio são 23 apartamentos. O que todos eles têm em comum? Uma taxa de R$ 1.150 para pagar todo mês. Dinheiro que é usado para pagar funcionários e reformas de melhorias. Isso quando todo mundo paga a conta em dia. Nós tivemos um passado com muita inadimplência e o ano passado finalmente nós zeramos a nossa inadimplência. Então hoje nós temos agora uma folga de caixa, conseguimos fazer uma reforma assim, geral no condomínio, desde cobertura, pintura, mudança de fachada, incluímos acessibilidade, que só foi possível com isso nós estamos fazendo tudo sem rateio. Foi possível através da inadimplência zero. Nesse outro condomínio ainda tem inadimplentes. Diminuiu pela metade nos últimos anos. Eles representam 8% do total de moradores. Para reduzir esse número, foram tomadas medidas judiciais. 5 apartamentos foram a leilão porque o condomínio estava atrasado. A situação de leilão dos apartamentos logicamente, foi queimado todas as opções possíveis, não é verdade? Chega a um ponto, houveram aqui mesmo nessa torre, um condômino que ficou 6 anos sem pagar. Então, logicamente, segue a lei. E chega ao ponto de se perder o apartamento. Logicamente, quando perde o apartamento, muitos dos casos havia financiamento, a dívida com o condomínio e, logicamente, muitos outros problemas que a gente desconhece. Segundo a administradora do condomínio, outro fator que aumenta a inadimplência, além da crise econômica, é a falta de planejamento. É que muitos condomínios estão sendo entregues. O cliente acaba investindo, se programando apenas para pagar as parcelas do financiamento. E quando as chaves são entregues, precisam assumir mais uma dívida que não foi programada. Um levantamento do Tribunal de Justiça de São Paulo apontou que a capital paulista é a 3ª cidade com mais ações judiciais por falta de pagamento de condomínio. Aumento de quase 20% no último ano. Bahia e Rio de Janeiro ficaram no topo da lista. Então ela precisa primeiro ter a consciência de que dever condomínio hoje sempre foi algo preocupante, mas hoje é algo muito mais preocupante. Então ele precisa ter um planejamento familiar, saber qual é a situação que ele passa, participar da assembleia, porque é na assembleia que vai ser definida a cota condominial. Então, se não couber no bolso dele, tomar uma medida antes de ter o apartamento levado a leilão ou a penhora. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina aprovou a primeira candidatura registrada ao governo do estado. Confira. Os juízes do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o TRE, aprovaram nesta quarta-feira os primeiros pedidos de registro de candidatura a governador e vice-governador da chapa composta por Mauro Mariani, do MDB, e Napoleão Bernardes, do PSDB, candidatos pela coligação Santa Catarina Quer Mais. A coligação teve o seu demonstrativo de irregularidade de atos partidários julgado e deferido, condição necessária para dar seguimento ao julgamento dos registros
registros. Até o dia 17 de setembro, prazo final estipulado pelo calendário eleitoral para a Justiça Eleitoral julgar todos os pedidos de registro, devem ser apreciadas 766 candidaturas, sendo 9 delas para governador e vice-governador, 14 para senador, 14 para primeiro suplente de senador e 14 para segundo suplente, 244 para deputado federal e 462 para deputado estadual. A correria do dia a dia ou morar em apartamento não são mais desculpas para a falta de verde dentro da sua casa. Há diversas espécies que se adaptam a ambientes internos e externos que são fáceis de cuidar. A nossa equipe foi em busca de opções práticas para você. Confira na reportagem da jornalista Carol Oliveira. Bonitas e fáceis de cuidar. Se sua rotina é uma correria ou se você não tem espaço para um jardim, mas adora um verde em casa, a suculenta é a plantinha certa para você cultivar. Uma ótima opção para dar um toque especial na decoração do seu lar. Então, as suculentas, elas são fáceis de cuidar. Então, você pode deixar elas um bom período sem água, respeitando o limite, né, de cada planta, mas você não precisa estar ali regando todo dia ou colocando no sol todo dia. Você, dependendo da espécie, consegue ter uma boa adaptação dentro de casa, você consegue aliar ela à decoração do ambiente, pode deixar um lugar cheio de vida com uma plantinha. Às vezes, se você não sabe cuidar ou nunca teve planta, a suculenta ou um cacto é uma boa opção para começar. São muitos os tipos de suculentas, cada uma com sua forma, tamanho e coloração. Entre tantas opções, também temos os cactos. Por isso, dependendo do gosto pessoal, é possível criar arranjos incríveis e muito diferentes, tanto para ambientes internos como externos. Você pode colocar vasos coloridos, vasos de madeira. Eu gosto muito de vasinho de barro. Então você pode brincar com o que você gosta, com a decoração, e pode combinar ali pedrinha colorida, pode combinar diversos materiais. E seguindo essa onda verde, qualquer cômodo da sua casa pode ganhar um toque especial. Seja com flores ou folhagens, como explica o arquiteto paisagista Hélito Rinaldi. Existem as variações de planta que você pode ter em casa. Temos plantas com flores, que tem um cuidado mais elaborado, que você tem que ficar manejando o sol dentro de casa, e temos as folhagens. As folhagens, elas são ricas dentro de casa, por quê? Porque ela oxigena a casa. Então são plantas fáceis de cuidar, a única questão é a adubação e a rega. Você tem que se adaptar à planta à sua casa. Sua casa é mais escura? Menos água. Sua casa é mais clara? Mais água durante a semana. Passa muito vento? Mais água. Menos vento, pouca água. É esse cuidado. E a adubação química que tem que ser feita a cada 30 dias. Porque uma planta em vaso, ela precisa do alimento, como a planta que está na terra, ela retira da terra. Então você tem que fazer essa recomposição química na planta, para ela ter o alimento. Dentro de casa, você vai ter que ver o ambiente que você quer. Você quer uma planta menor? Mantém ela no vaso pequeno, ela não vai crescer. A partir do momento que você vai trocando ela de vaso, ela vai crescendo, aí você tem umas opções maiores. Tanto é que uma planta pequena dessa, ela pode se tornar uma planta maior. Aí vai depender da adaptação na sua casa, o que você precisa. Você precisa de uma planta para bancada, você precisa de uma planta para canto de sala, né? Ou para sacada. Essas são as variações que nós podemos ter com as plantas. E se você mora em apartamento, que tal uma hortinha dentro de casa? Elas cabem em qualquer cantinho e são perfeitas para quem gosta de ter temperos e hortaliças fresquinhas sempre à sua mão. Todo mundo quer ter esse fácil acesso das plantas comestíveis, as hortas, né? E os temperos em casa. Então é muito fácil hoje ter um tempero em casa. Com um pequeno vaso, você pode ter uma horta em casa. Mas a horta, ela tem um cuidado especial. Ela tem que ter no mínimo 2 horas de sol. Ou os raios solares. Então sacadas, beiradas de janelas, corredores. Dentro de casa não. Dentro de casa você pode pegar a planta num dia de uma ocasião especial, de uma festa, e enfeitar dentro de casa. Mas no outro dia você tem que colocar ela para pegar o sol. Pode variar de R$ 2,50, que é uma plantinha de horta, um tempero, até R$ 200. Vai depender muito da planta. Existem plantas mais raras, plantas mais delicadas, então ela tem um custo mais elevado. Mas hoje vamos falar assim que com R$ 30 você tem uma planta em casa. A seguir, após empate diante do Guarani, elenco carvoeiro se reapresentou para a sequência de treinamentos.
O ditado popular diz que não se chora em cima do leite derramado. E é pensando nessa máxima que os jogadores do Tigre tentam esquecer o frustrante empate diante do Guarani, focando suas forças no próximo adversário, o Juventude de Caxias do Sul. E na reapresentação do Tigre, nada de bola. Os jogadores ficaram na academia, reforçando a parte física. E por falar em reforço, quem está quebrando a cabeça mesmo é a diretoria Garvoeira, que tem poucos dias para incrementar o elenco comandado por Mazola Júnior, já que o prazo para inscrições da Série B termina no próximo dia 10. Essa semana está bastante movimentada nesse sentido, né? Alguns clubes da Série C, mesmo os que classificaram, é uma corrida aí na busca desses atletas, alguns já acertaram com algumas equipes, a gente tem conversado com vários atletas, chegamos inclusive a falar com o Wellington na Chapecoense sobre a possibilidade. O Wellington, por enquanto, não quer fazer nenhuma movimentação, é um atleta que tem um carinho especial pelo Criciúma, mas a situação dele com a Chapecoense ainda não está totalmente definida. Outros atletas que foram bem na competição, do Botafogo de São Paulo, do próprio Bragantino, que tem um atleta que foi bem no Campeonato Paulista. A concorrência é pesada, inclusive para fora do país, então nós estamos tentando buscar um desses atletas que possa nos ajudar nessa reta final. E a lista de reforços foi literalmente revelada pelo diretor criciumense. Além dos já citados Wellington Paulista, da Chapecoense, e Matheus Peixoto, do Bragantino, o paraguaio Ortigosa também agrada o tricolor. No Náutico tem tanto o Ortigosa como o Wallace Pernambucano, são dois atletas que jogam na função de atacante. O Ortigosa já tinha encaminhado uma situação com o Paraná e a gente está tentando com outros atletas também. O próprio Giovanni entrou na pauta, um atleta que foi bem, está vindo bem na segunda divisão do Gaúcho. Então nós estamos buscando mais um atleta aí, principalmente preocupados com uma possível suspensão do Zé e nesse julgamento. E o Zé também precisa de ter um reserva, já que o Lucas está lesionado, o João ainda vai demorar um pouco mais, nós vamos ter mais um atleta nessa função. Mas para trazer reforços não é tão simples assim. Além do problema financeiro, o tempo também é inimigo do Tigre. A gente estava aguardando, né, encerramento da Série C, os clubes que classificaram, alguns liberam seus atletas, outros pensam em título, não querem liberar. Então entra no mercado uma nova safra. Da Série A, alguns atletas que acabam saindo por não se acertarem nos clubes, então a gente está buscando nesse nicho algum reforço, atletas que tenham um histórico e com a característica que nos atenda, que é um jogador principalmente de área, né, para ter essa troca aí com o Zé quando necessário. O Zé fez uma sequência difícil, aí 3 jogos seguidos e foi bem, nos ajudou nesses 3 jogos, mas a gente sabe que para o Zé é pesado com a idade e tudo mais, essa sequência é forte, mas nós precisamos ter um reserva à altura. Apesar do pouco tempo e da grana curta, o negócio é caprichar para que os reforços de fato venham para ajudar a resolver o problema e não sejam mais contratações frustradas, como as da maioria da temporada. Olha, claro que assim, a nossa busca sempre é de atletas que cheguem e resolvam, né? Essa não tenha dúvida em relação a isso. Mas a nossa competição é desigual. Você pega Ponte Preta, Curitiba, os jogos mais recentes, Atlético Goianiense, tem um orçamento de Série A ainda. 3 vezes mais do que o nosso orçamento. Na hora de disputar financeiramente você não consegue, é muito difícil de você conseguir. Então a gente tem que ir no relacionamento com os representantes, com os clubes que a gente conhece, buscando os reforços que nos atendam. E hoje tem Primavera Saúde. Tecnologia na infância é o tema do bate-papo com o neuropediatra Dr. Jaime Lim. A tecnologia está cada vez mais presente na nossa rotina e faz parte também do universo infantil. Se há alguns anos as crianças ficavam na frente da TV, hoje esse universo é ainda mais amplo. Tem tablets, smartphones, videogames. Mas até que ponto isso é saudável? Tecnologia na infância é o tema do Primavera Saúde desta quinta-feira, em um bate-papo com o neuropediatra Dr. Jaime Lim. Na década de 70, as crianças tinham o primeiro contato com a televisão por volta dos 4 anos de idade. Hoje em dia, estudos mostram que a partir dos 4 meses, as crianças já têm um contato diário com telas. E quando a gente fala em telas, a gente fala televisão, computador, tablet, smartphones e assim por diante. Então, está cada vez mais precoce a inserção das crianças nesse mundo tecnológico. Quando a criança começa a já ter essa resposta aos estímulos, já é introduzida a tecnologia. Ah, com certeza. Hoje em dia, praticamente, a criança nasceu, recém-nascida, já tem contato com telas, né? O
O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo podem acompanhar pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. Olá, tudo bem? Meu nome é Jaime, eu sou médico neuropediatra e estaremos aqui conversando sobre tecnologia e a influência da tecnologia na infância, adolescência e nas nossas vidas diárias. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã, se Deus assim permitir.